Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hugo Seder, eu sou procurador do município e professor da aprovação PGE. Estou aqui para falar com você sobre direito civil, certo? Mas de uma forma rápida, objetiva e direta ao ponto. Então, já curta aqui esse vídeo e compartilhe. O tema de hoje é evicção, tema de grande relevância para a sua prova, podendo ser cobrado na fase objetiva, na discursiva e até mesmo na oral. Inclusive, foi um tema da minha prova oral em direito civil. Perfeito, então vamos lá. A evicção possui previsão nos artigos 447 a 457 do Código Civil, lá no título 5 dos contratos em geral. Perfeito? E para conceituar o Instituto, devemos, curiosamente, lembrar que possui uma origem latina, o porquê desse nome, e traduz uma noção de perda. Certo? E conceituando o tema, a evicção é a perda da posse da propriedade de uma coisa alienada em virtude de um ato judicial ou um ato administrativo que reconhece um direito anterior de outrem. Certo? Então, vamos ao exemplo. O alienante vende um carro ao adquirente que, trafegando livremente nas vias públicas, é parado por uma blitz. E lá o policial consulta o sistema e vê que esse carro, na verdade, é furtado. Certo? Então temos aí um direito de outrem, o carro é de outro, furtado, de outra pessoa. Existe um ato administrativo, que é a blitz e a apreensão, certo? Então nesse caso a evicção estará presente. O adquirente terá direito de pegar o dinheiro pago pela coisa, perfeito? Então perceba aí que no sistema jurídico da evicção estão envolvidas três figuras: o alienante, o adquirente ou evicto, e o terceiro, ou evictor. Então, esses são os elementos subjetivos da evicção. Perfeito? E, claro, o adquirente poderá ajuizar uma ação para cobrar esse valor em relação ao alienante. O que é interessante aqui? É possível a denunciação da lide, por envolver três figuras, certo? E é interessante por quê? Porque existia o artigo 456 do Código Civil, que previa uma denunciação da lide obrigatória, certo? Mas o Código de Processo Civil de 2015 revogou esse artigo. Então, óbvio, ainda é possível a denunciação da lide, mas ela não é obrigatória, e sim facultativa, certo? Então, vejamos a redação do artigo 447 do Código Civil. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, certo? Subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Perceba, lá nos vícios redivitórios, que é tema de outra aula, não há uma previsão de que você adquirindo uma coisa com um vício redivitório, com um defeito oculto, através de uma asta pública, você vai ter a garantia do dinheiro de volta. Não há essa previsão. Aqui há expressamente a previsão, no artigo 447, que a garantia da evicção vai subsistir ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Certo? Já vi cair isso em prova, então fique atento. Em relação aos direitos do evicto contra o alienante, quais são? Obviamente, há o pagamento do preço. Então, o adquirente pode cobrar do alienante o preço pago. E o que mais? O artigo 450 especifica para nós. Então, lá no inciso 1, temos a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Então, além do preço integral, a restituição integral do preço, também vai ter direito à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. No inciso 2, a indenização pelas despesas do contrato e pelos prejuízos que diretamente resultaram da evicção. E, por fim, no inciso 3, as custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído. Perfeito? Então, além do preço, terão essas outras despesas aí, custas e honorários e frutos, ressarcidos. Perfeito? Outra coisa importantíssima para esse tema de evicção é a possibilidade de modificação ou alteração, ou inclusive exclusão da garantia através de um contrato. Então, o Código Civil Brasileiro, lá em seu artigo 448, admite que essa garantia da evicção possa ser reforçada, diminuída ou até mesmo excluída por meio de contrato. Vejamos a redação do artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. O que é importante aí, principalmente para a sua prova objetiva? É por meio de cláusula expressa.
A banca costuma dizer que pode ser um acordo tácito ou algo do tipo. Não, apenas por cláusula expressa. Então essa cláusula vai excluir a responsabilidade de evicção, certo? E merece um aprofundamento. Vejamos, aí temos a exclusão convencional da garantia, no artigo 448. E no artigo 457 do Código Civil, temos a exclusão legal da garantia. Então prevê lá, o artigo 457, não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então o adquirente está comprando uma coisa do alienante, sabendo que essa coisa não é dele, não pertence a ele, ou até pertence, mas está lá com uma briga judicial, quem sabe um inventário, alguma briga familiar, certo? E mesmo assim adquire a coisa. E aí? A própria lei diz, olha, não pode demandar pela evicção. Por quê? Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Sabemos que o Código Civil é pautado sempre pela boa-fé objetiva, e aí temos mais um exemplo. Perfeito? Então, temos essa exclusão legal da garantia no 457, a exclusão convencional lá no 448, e também no 449, vemos que, não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, então aí a exclusão convencional, se essa se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado e não assumiu. Então perceba, pode ser que existe essa cláusula contratual e ainda assim o adquirente assumiu o risco da coisa. Então ele não vai ter direito aqui nem ao valor pago, certo? É como se fosse a exclusão legal. Então, existe a exclusão convencional e você ainda assume o risco da evicção, dessa forma você não terá direito sequer ao preço que pagou, certo? Pois bem, para finalizar esse tema, temos o artigo 455. Então, te pergunto, é possível a evicção parcial? Sim, a resposta está lá no artigo citado. Vejamos a redação do artigo 455. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Então perceba, é possível a evicção parcial e aí analisaremos se é considerável ou não essa parte. Se for considerável, o adquirente pode optar por devolver a coisa e receber todo o dinheiro, ou ficar com a coisa e restituir apenas parte do preço pago. Caso contrário, se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Perfeito? Esse foi o tema de hoje. Espero que tenha gostado e até a próxima. Obrigado.